Daí, pessoal, mais uma resolução. As máquinas A e B produzem o mesmo tipo de parafuso. A porcentagem de parafusos defeituosos produzidos, respectivamente, pelas máquinas A e B é de 15% e de 5%. Foram misturados numa caixa 100 parafusos produzidos por A e 100 parafusos produzidos por B. Se tirarmos um parafuso ao acaso e ele for defeituoso, a probabilidade de que ele tenha sido produzido pela máquina A é D. Bom, então tem duas máquinas, essas máquinas produzem o mesmo parafuso e essas duas máquinas elas têm uma certa taxa de erro na produção, a máquina A e a máquina B. Então, a máquina A, de acordo com o problema, tem 15% de erro e a máquina B tem 5% de erro. Então, eu já vou colocar isso. A máquina A, ela tem 15% de erro. Vou colocar aqui, ó. Assim, ó. Isso aqui é o erro da máquina. Ou seja, é a margem de parafusos com defeito. A máquina B é uma máquina um pouco mais eficiente, já que o erro dela é de 5%. Ou seja, a cada 100 parafusos, 5 são defeituosos. Muito bem. E aí foram misturados numa caixa 100 parafusos produzidos por A e 100 produzidos por B. Então eu tenho na caixa 200 parafusos. Então eu vou pensar assim, ó. Se eu coloco nessa caixa 100 parafusos de cada máquina, portanto 100 parafusos da máquina A, então significa que da máquina A, esses 100 parafusos estarão distribuídos da seguinte maneira: 15% com defeito. Então, se eu tenho 100 parafusos na A, eu tenho 15%, 15 de 100 é 15, 15%, 15 por 100. Então, 15 com defeito. Dos 100 parafusos produzidos pela A. E 85, já que são 100, né? 85 são perfeitos, ou são parafusos sem defeitos, ou sem defeito. Ok. Da máquina B acontece a mesma coisa, 100 parafusos. Os defeituosos estão na quantidade de 5, né, já que é 5%, 5 por 100. Então, 5 parafusos com defeito. E o restante, 95%, ou 95 parafusos de 100, sem problemas, sem defeito. Ok. E aí vem a ideia, vem a pergunta. Vamos tirar um parafuso ao acaso. E se ele for defeituoso, qual é a probabilidade de que ele tenha sido produzido pela máquina A? Então, olha aqui, ó, probabilidade de um evento. Isso aqui é uma parte da probabilidade que chama probabilidade condicional. Existe aí uma conceituação, existe aí um processo que particulariza a resolução desse problema. Eu não vou fazer a resolução com base nessa particularização. Eu vou dispensar esse raciocínio de probabilidade condicional e vou fazer pelo conceito, probabilidade do evento. A probabilidade do evento é que o número de favoráveis esteja em razão com o total. Favoráveis sobre o total, conceito de probabilidade. Muito bem. E o que acontece? Eu vou tirar um parafuso ao acaso e ele é defeituoso. Então, eu já sei que ele é defeituoso. Então, nota que eu não tenho mais como total a gama, né, o conjunto completo de 200. Lembra que na caixa eu junto 100 parafusos de A e 100 de B, são 200 parafusos. Na hora que eu retiro o parafuso, eu teria uma chance, eu estaria fazendo uma retirada, 1 de 200. Mas como ele já me garante, ó, eu vou tirar o parafuso ao acaso e ele é defeituoso.
Então, nota que eu não tenho ali 200 defeituosos, eu tenho alguns defeituosos. Então, quantos defeituosos eu tenho? Eu tenho 15 com defeito que vem do A e tenho 5 com defeito que vem do B. Então, a minha totalidade aqui se restringe à quantidade de 20, porque ele está me garantindo que o parafuso é defeituoso. Então, eu tenho que levar em conta para a retirada só os defeituosos. E aí vem a pergunta, qual é a probabilidade de que ele tenha sido produzido pela máquina A? Bom, a defeituosidade da máquina A, eu tenho aí em 15, máquina A, 15 parafusos, ou seja, 15 dos 20. E aí eu venho aqui e faço a simplificação, né? Posso fazer aqui por 5. Aí eu tenho 3 para 5. Que já é uma resposta. Se fosse uma resposta fracionária, aqui seria, aliás, 3 para 4, né? 3 para 4. Foi por 5 aqui, por 5 é 4. 3 para 4. Então, na forma fracionária, 3 para 4, se ele assim o quisesse nas alternativas. 3/4, se eu faço a divisão, isso resulta num formato decimal 0,75. Seria uma segunda resposta. A resposta poderia estar em uma linguagem decimal. Ele prefere aqui no formato percentual. Bom, como é que eu obtenho esse formato percentual? Pego a linguagem decimal e multiplico por 100. 100 vezes 0,75, em termos percentuais, me dá isso 75% de chances de que esse parafuso venha da máquina A, alternativa B. Ok? Então era isso. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.